Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso estúdio para a gravação de mais um episódio do nosso podcast jurídico Legal Talks. Eu sou José Humberto, apresentador deste podcast, e hoje vamos receber dois convidados muito especiais que são também nossos apoiadores desde o início aqui dos nossos trabalhos, Dr. Luciano Lopes e doutora Rafaela Cardoso, dois advogados criminalistas com experiência longa na área criminal, e teremos aqui uma aula hoje de Direito Penal, Processo Penal e Advocacia Criminal. Mas antes de apresentar eles para vocês, eu gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores e os nossos patrocinadores que têm nos dado suporte, permitido que a gente dê continuidade a esse trabalho: a JB Joias, o Café Cajubá, Luciano Lopes Advocacia, Rafaela Cardoso Advocacia, doutora Viviane Ramone, Next Corporate, empresa de consultoria, e a OAB Sistematizada, que é um curso preparatório em Direito Constitucional para exame da ordem. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores e patrocinadores. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio com a apresentação dos nossos convidados. Primeiro as damas, doutora Rafaela Cardoso, um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu estar aqui ao lado de duas pessoas que eu adoro e que eu admiro muito. Prazer é todo nosso em recebê-la aqui. Doutor Luciano Lopes, que veio de Belo Horizonte fazer uma palestra aqui ontem em Uberlândia e nos deu a honra de vir aqui gravar esse episódio. Seja bem-vindo, doutor. Humberto, eu que agradeço. O convite seu não é um convite, é uma intimação, ainda mais do lado da Rafaela, querida amiga, sócia e professora que eu admiro tanto. Eu fico muito lisonjeado, estou extremamente grato com a presença de vocês aqui. Muito obrigado por esse presente. Eu tenho certeza que essa data vai ficar marcada para mim e para o nosso podcast. Então sintam-se à vontade, a casa é nossa, né? Aqui nós não temos nenhuma restrição de tema, não temos censura. Fiquem à vontade para expor aí as suas ideias, os seus entendimentos e as suas experiências acumuladas aí ao longo desse período que a gente vive, inclusive em épocas de incertezas, tanto políticas quanto jurídicas. E cada dia mais a gente debater sobre esses temas é muito importante para nós, que trabalhamos diariamente aí na defesa de pessoas vulneráveis. Vamos dar início então ao nosso roteiro que preparamos aqui, que é sobre as dificuldades da advocacia criminal nos tempos atuais. Nós sabemos aí que encontramos dificuldades em todas as áreas jurídicas, mas a criminal ela tem uma dificuldade especial por lidar com liberdade, por lidar com o direito à vida. E por que existe tamanha resistência ao trabalho dos advogados e advogadas criminalistas? Esse preconceito que existe na confusão entre advogados e clientes. Começa pela doutora Rafaela. Bom, eu costumo dizer que a advocacia criminal, ela é mais do que uma profissão. A advocacia criminal, ela é um propósito. É aquele motivo que você acorda todos os dias e busca salvaguardar direitos, especialmente direito de defesa. Então, o que nós temos, e isso faz parte da advocacia criminal lá desde Carnelutti, que traz que a essência e a dificuldade, a nobreza da advocacia criminal é essa mesmo, da gente sentar no último degrau ao lado do acusado. E a gente tem essa, para quem tem essa missão, esse propósito de atuar nesse último degrau, os desafios são inúmeros. Eu costumo dizer que para uma advogada criminalista, e eu falando pela minha perspectiva de gênero, os desafios podem ser um pouco maiores, porque nós lidamos com machismo estrutural, com questões de gênero que todas as mulheres nessa sociedade brasileira têm, mas nós, advogados criminalistas, temos que enfrentar isso em dobro. Então, nós temos que vencer essa desconstrução que a gente tem diariamente do machismo, de ingressar numa profissão que era tradicionalmente masculina, com um sistema de justiça exacerbadamente machista, e a gente tem que se impor, mas não uma imposição brutal, mas uma imposição também de forma fragilizada. Uma imposição técnica, uma imposição assertiva, de que a gente escuta mais e fala menos, e de que quando a gente vai emitir uma opinião, emitir uma consulta, que a gente tenha certeza
de que todas as teses, de que todas as estratégias foram avaliadas e que a gente está escolhendo aquela, sabendo das consequências e das possíveis outras alternativas. Então, eu entendo que os desafios da advocacia criminal são inerentes a uma sociedade que tem uma série de conflitos multiculturais. Então, é nosso papel até de exercer essa justiça social, de levar essa informação, de esclarecer que o advogado, ele não é um defensor de bandido, o advogado, ele não é defensor de crimes, não é porque ele defende determinada pauta porque ele gosta daquela ilegalidade, não. O advogado, ele é um amante insaciável da defesa do direito de defesa. É esse o meu papel, é esse o meu propósito, é essa a minha paixão de existir e de exercer. Maravilha. Qual que é a sua posição a respeito desse tema, doutora Luciana? Eu sei que para a doutora Rafaela, que é uma mulher, a gente sabe que as dificuldades realmente são ainda maiores do que para os advogados criminalistas homens, e o preconceito se aumenta. Mas qual a sua visão a respeito desse tema? Humberto, primeiro eu estou ratificando absolutamente tudo. Em um contexto social estruturalmente machista, o rompimento de paradigmas é sempre traumático. Então, o rompimento desse paradigma patriarcal, machista, ou dê um nome que quiser, ele é traumático. E antes da Rafaela vieram outras, e virão outras à frente em outras áreas. Eu sou casado com uma profissional da advocacia tributária, mas ainda assim vive esses mesmos dilemas, e eu vejo como isso é importante. Então, é uma desconstrução, é disruptivo. Tá? E isso é um projeto de todos nós que, consciente ou inconscientemente, ainda temos homens e mulheres machistas. Não são só os homens, as mulheres também, que vêm de uma cultura que não lhes foi dado o direito de não serem, ainda inconscientemente. Isso é simples, e a gente tem que assumir essa desconstrução e ir em frente. A questão da criminalização, eu penso da seguinte forma, e sem romancear. Eu optei na minha vida profissional em deixar o discurso de lado, o romanceamento de lado, e ser pragmático. Tudo que é diferente, tudo que é estranho, tudo que não é confortável, ele é pré-conceituado. Tudo que é bom também. Com certeza. O que é pré-conceituado? Eu tenho uma visão anterior ao conceito. Então, ninguém vai a determinados ofícios da saúde gostando. A gente tem resistência, tem uma música do Cazuza, eu vou pagar o analista para não ter que saber quem eu sou. Ir a um analista é agressivo, porque eu me desconstruo ali, eu me exponho à minha fragilidade. Ir ao médico, ir ao dentista, ir ao advogado. E como nós temos ainda um quê ético na construção do judiciário, vamos lá. É óbvio que a base toda que se assenta o judiciário é a base ética. Não existe direito fora da ética. Agora, a construção racional da punição, eu estou falando do meu direito penal, ela é construída a partir de uma racionalidade legislativa de pacificação social. Então, esse é um jogo que é julgado. Você tem o Estado, através da polícia, do Ministério Público, da magistratura, e há aqueles que não têm condição até mesmo da defesa, mas as três primeiras sempre, a buscar imparcialmente uma resposta ao crime. E você tem do lado outro um exercício defensivo necessário, que é fundamental para que essa resposta seja racional. Este nível de racionalidade, que é interno do direito, ele, por vezes, ele é bem compreendido pela maioria de nós. Algumas das várias profissões não entendem. Às vezes, os próprios advogados não entendem a nossa função como criminalista. Às vezes, a magistratura, o Ministério Público, a polícia, isso existe. Mas a grande maioria de nós compreende esse jogo de uma forma racional, desde que ele seja julgado com ética e com legalidade, óbvio, que é a regra do jogo. Quando isso vai para o seio social, para o contexto social, e que nós não conseguimos nos comunicar de forma adequada e mostrar essa racionalidade de forma adequada, as preconcepções surgem.
Isso é natural. Então eu levo isso com muita leveza. Eu preciso é que os meus pares, ou seja, o sistema de justiça, o jurista, compreenda esse jogo. Tal como quando nós falamos de profissões que nós, de alguma forma, preconceituamos, sempre de forma equivocada, óbvio, Claro, nós não temos conhecimento da essência dela. perfeito. Cada um pensa a profissão que assim fizer. Então, eu não me incomodo de eu ser preconceituado por quem não conhece a minha profissão. Me incomoda quando, dentro do meu mecanismo de atuação, ou seja, do sistema de justiça, eu vejo alguém não compreender a função do outro. E isso vale para todas as profissões. Então, assim, eu lido com isso de uma forma muito tranquila. Não me incomoda isso. Da Entendi. forma como algumas pessoas se incomodam. Levo e eu sei que faz parte. É impopular. O jurista, de modo geral, ele é contra-majoritário. Então, quem não quiser ter sobre si essa pressão, eu acho que precisa repensar a profissão. Com certeza. Eu acho que a área criminal, especialmente aquela que trabalha com o tribunal de júri, é muito sujeita a esse tipo de julgamento, porque tem a vítima, né? A vítima de um crime. E quando você vê um advogado defendendo ali, não está defendendo o criminoso, defendendo o direito do criminoso, e se é que é criminoso, porque às vezes está sendo acusado injustamente, obviamente a vítima ela se sente penalizada duas vezes, mais uma vez, pela a suposição de que possa haver uma injustiça diante da defesa de um advogado que pode absolver um réu da acusação que lhe é imposta. E aí eu acho que nessa área de tribunal de júri, talvez o preconceito ainda seja maior do que em outras áreas do direito penal. Doutor Luciano é especialista em direito penal econômico, doutora Rafaela também atua na área, e às vezes até por desconhecimento, eu já ouvi falar o seguinte, doutor Luciano, que advogado que trabalha em defesa de empresários sonegadores de impostos, que praticam lavagem de dinheiro, estão defendendo os piores bandidos da sociedade. Mas veja bem, para que isso seja configurado, precisa ter um estudo bem apurado. O que nós temos hoje é a criminalização de algumas atividades empresariais sem o processo, sem o julgamento. A mídia coloca como se aquilo ali já estivesse posto, condenado. Como é que a gente lidar com essa situação? Posso? Pode. Olha só, primeira coisa, Humberto, quando eu atuo... Vamos lá, também já ouvi isso várias vezes, tá? É o pior tipo de bandido, é o que não tem sangue, etc. Uhum. Todo crime é crime. Alguns são mais graves, outros menos graves. Você falou do júri. É impossível não se emocionar diante de uma família certeza. enlutada. Óbvio. É covardia dizer não se enlutem, ou seja, não se tornem parte desse luto e não achem que é justiça ou injustiça. Então, definir o que é mais grave ou menos grave é tarefa do legislador a partir da quantidade de pena. Então, você tem crimes que nós chamamos do direito penal econômico, como se fosse um guarda-chuva, tributário, ambiental, licitatório, finanças públicas, saúde pública. Você tem um manto ali, previdenciário, lavagem de capitais, sistema financeiro. Primeiro, é uma percepção que o direito penal está se incorporando nas outras áreas do direito. Ele está fazendo uma interface com as outras áreas. Isso mexe com a advocacia tributária, ambiental, previdenciária, administrativista. Então, esse fenômeno, dentro do sistema de justiça, ele tem que ser melhor estudado. Tá? Bom... Pela complexidade das causas, sim, né? nós estamos levando o direito penal para outras áreas Sim, que estão nos convocando. Nós estamos criminalizando setores do direito que antes eram um tanto quanto afastados. Sim. Isso é uma tendência de um mundo cujas complexidades e riscos são maiores e que é uma necessidade. Ponto. Agora, quando se fala que é o pior bandido, etc., eu tenho
pouco de preguiça disso. Vou explicar por quê. Quando uma pessoa é condenada, qual é a primeira coisa que se fala? Fez-se justiça. Exato. É o senso comum pensar isso. Senso comum. Quando uma pessoa é absolvida, qual é a primeira coisa que fala? Também com advogado caro, com advogado isso, com advogado... Quer dizer, a minha profissão ser boa na minha profissão é ruim, entre aspas. Eu tenho um estudo dentro do meu escritório, porque por regras de compliance nós temos por obrigação fazer advocacia pro bono, ou seja, gratuita. O mesmo índice de sucesso que eu tenho na advocacia gratuita, eu tenho na advocacia paga. Maravilha. Tá? Isso nada mais é do que um exercício de cidadania que eu acho que é importante fazer. Vindo de você, como eu conheço, para mim nenhuma surpresa, né, doutora Rafaela? Zero surpresa. Enfim. Mais do mesmo, da humildade dele, do perfil. O que eu percebo é que, por vezes, quem não tem acesso a um profissional adequado na advocacia não tem um caminho adequado para a sua sentença. O juiz não pode fazer o papel do advogado. O promotor não pode fazer o papel do advogado. Então, só que eu não sou legítimo a falar de processos nos quais eu não atuei. Eu não posso criticar, elogiar, etc., algo que eu não conheço. Então, que tem crimes que a gente chama do colarinho branco, né, no senso comum, que tem que ser bonitos, tem. Nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de lavagem de dinheiro, nós estamos falando de sonegação, de crimes licitatórios. E tem situações que não, que são questões que deveriam ser tratadas só no direito tributário, no direito ambiental. Então eu não consigo, como disse na resposta anterior, eu levo isso mais leve, eu não consigo ficar muito apegado a isso. Faz parte da minha profissão ser mal compreendido, se assim entender que é uma má compreensão. Entendi. Mas eu acho que tem... Eu levo com leveza isso. Eu fui forjada no Tribunal do Júri. Eu fui uma das primeiras estagiárias aqui da vara do Tribunal do Júri, da comarca. Foi a minha primeira paixão no âmbito do estudo do direito penal. Eu fiz minha primeira monografia em legítima defesa, falando sobre a legítima defesa. E tenho um carinho especial, e sempre que surge alguma situação de tribunal do júri, eu sempre venho com essa questão. Você perguntou sobre o lado de ser mulher no tribunal do júri. Eu sinto que nós temos uma dor e uma delícia ao subirmos de salto alto num tribunal do júri. E no tribunal do júri a gente vê muito com frequência essa questão da mulher, que é um ponto positivo e um ponto negativo, um desafio. Não vejo só como ponto negativo, mas como um desafio interessante a ser travado pelas advogadas criminalistas. No primeiro momento, o impacto feminino no tribunal do júri, que ainda é um ambiente que está aos poucos se tornando menos masculinizado, mas também, né, nós temos grandes advogadas criminalistas ascendendo esse espaço, mas a gente vê que há uma desconfiança, como em tudo na sociedade, daquilo que a mulher fala. Então, o poder de fala, de confiança da mulher no tribunal do júri é um objeto de questionamento, como em todos os outros espaços, né? Será que essa mulher está falando a verdade? Será que posso confiar no discurso dela? Será que ela não está mentindo? Então, a gente quebrada essa questão da aparência, da desconfiança natural da fala feminina, é um ponto muito positivo que eu vejo no tribunal do júri, que a gente se destaca no aspecto da sensibilidade. Porque eu costumo dizer que a gente não pode se emocionar com a causa a ponto de perder a racionalidade no estudo dessa causa, na estratégia, de buscar os melhores meios para fazer a defesa completa, buscar contornar situações adversas, porque ali é tudo faca e fogo, né? Tudo, quem sabe, faz ao vivo no tribunal do júri. Na hora, né? Na hora, respostas rápidas. Mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade feminina é algo que eu não gosto de perder, esse traço, de trazer aquele olhar, de buscar observar o corpo fala, os gestos, movimentos, e de buscar a atenção do jurado, de buscar a participação com o olhar do jurado, entonação de voz,
buscar uma calmaria naqueles momentos em que precisa ser a calmaria. A sensibilidade é um ponto que nos favorece demais na advocacia criminal feminina, e eu acredito que a gente não deve abdicar dela para que a gente possa trazer bons resultados. Então, no âmbito do penal em massa, especialmente no tribunal do júri, no âmbito das causas de violência doméstico-familiar, essa situação de empatia, de acolhimento, seja do suposto agressor, seja da vítima, a gente precisa ter esse olhar, porque nós estamos trabalhando com sonhos que foram rompidos, de ideais de família, de crianças, de um elo familiar. Aquilo não é pura e simplesmente um número do processo. Aquilo é um sonho que eventualmente se quebrou, são traumas de infância. Então, o apoio à psicologia, à psicanálise, teoria cognitivo-comportamental é de suma importância para que a gente possa lidar melhor com essas demandas, tratar melhor, no limite da nossa profissão, essas pessoas que estão ali tão doloridas, trazer um pouquinho mais de aconselhamento, pacificação para aqueles momentos tão dolorosos. No penal empresarial também, essa sensibilidade nos apoia, logicamente, de uma outra forma, mas uma sensibilidade num nível de agir com previsão, com precaução, com estratégia, para que a gente possa trabalhar na linguagem do empresariado metas, riscos possíveis, prováveis, remotos. Então, essa linguagem empresarial também é muito importante. Essas facetas que o advogado ou advogada criminalista precisa ter nas diversas nuances, mas nunca deixar de lado essa sensibilidade, esse caráter empático no olhar. Nós estamos lidando com as certeza. Causas mais profundas do ser humano. Eu especialmente gosto muito dessa área de penal empresarial, mas é uma área de extrema dificuldade, né, doutor Luciano? A gente vê que atuar na área empresarial em si já é um grande desafio, porque você tem que entender de várias outras áreas da advocacia. E o penal empresarial, então, é mais difícil ainda, porque além de você ter que entender de todas essas áreas correlatas, possivelmente tem também que ter técnicos ali naquelas áreas para auxiliar nas defesas, e você tem que ter um olhar do aspecto criminal, do aspecto penal sobre aquelas causas. Eu acho que a dificuldade é muito grande, e eu acho que esse preconceito com os advogados criminalistas nesse sentido é muito injusta. Pode ser bem sincero, para mim é muito injusta. Mas antes da gente passar para o segundo tópico desse ponto ainda, desse tema, eu quero oferecer um cafezinho do nosso patrocinador querido, do nosso Café Cajubá, que gentilmente está nos patrocinando, trazendo para nós aqui um cafezinho especial. O doutor Luciano vai levar embora o gostinho do café de Uberlândia. Servi primeiro a doutora Rafaela, as damas primeiro. Obrigada. E é o café que eu sirvo lá no escritório. Já tomou o Café Cajubá, doutor Luciano? Não, vou conhecê-lo agora. Vai conhecer café agora? Bom você toma sem açúcar. Esse aqui tá sem açúcar. Se tiver açúcar, se quiser açúcar, tem aqui. Não, pecado mortal tomar café com açúcar. E olha só que interessante. Hoje estamos aqui servindo um cafezinho do nosso patrocinador, excelente, Café Cajubá, para 2 apoiadores do nosso podcast. Doutor Luciano, da Luciano Lopes Advocacia, e doutora Rafaela Cardoso Advocacia também, e que são parceiros, né, de trabalho. São escritórios associados. Escritórios associados. Muito bem. Olha só, depois desse cafezinho, eu gostaria de saber de ambos o que fazer, o que podemos fazer, o que às vezes até a OAB pode nos auxiliar para mudar esse cenário de preconceito com a advocacia criminal. Quer começar? Falamos juntos. Bom, eu particularmente entendo, e eu acredito que o Luciano compartilha muito disso, que a gente precisa de pilares técnicos, estratégicos e operacionais, não só lá no nosso escritório, mas no âmbito de um grupo que se intitula como defensor de interesses da função essencial da justiça, que é a advocacia, tal qual a Constituição de 88 nos trouxe, uma tarefa mister para a defesa da democracia, para a defesa dos interesses indisponíveis, para a defesa do direito de defesa. Então, daqui a pouco eu entendo que a advocacia nesse protagonismo sempre esteve, né? Na Constituinte de 88,
A gente teve em vários outros momentos que a gente pode aqui narrar inúmeros em que a advocacia se fez e foi necessária para que ela estivesse ali, para resguardar vozes, anseios de toda a coletividade. E a gente precisa que a classe esteja com essa, digamos, com esse mesmo extrato democrático de que nós precisamos defender interesses diversos. Então, a diversidade precisa estar presente dentro de uma ordem dos advogados em nível subseccional, seccional, em nível nacional. Nós não podemos trazer um grupo de pessoas que só vão buscar os interesses daquele grupo de pessoas. Então, a representatividade para pessoas críticas, para pessoas que têm objeções, as pessoas que têm críticas, que têm sugestões, elas são as pessoas que devem estar naquele momento, né, fazendo parte dos canais de discussão. E a gente tem que buscar também, enquanto ordem, eu entendo que a Ordem dos Advogados tem que trazer uma figura de sair um pouco daquele ambiente de gravata e buscar o jurídico sem gravata. A OAB precisa estar em outros espaços, ela precisa estar nos escritórios, nos pequenos escritórios, nos coworkings, ouvindo as dificuldades ali em loco, como se fosse uma OAB itinerante. Com Então, ela certeza. precisa sair um pouco lá do pedestal e ir lá aonde se faz presente, ouvindo, fazendo esses canais de denúncia, buscando procedimentos institucionalizados para tratar essas insatisfações e reverter de forma transparente o máximo de benefícios para as diversas ansiedades. É um grupo heterogêneo, um grupo de diversas facetas políticas, mas que tem interesse, quer trabalhar, quer servir. E aquele que destoa tem que saber que ele destoa, mas de uma forma pedagógica. Ele precisa primeiro ser mentorado. O jovem advogado, ele precisa saber que ele conta com mentorias, que ele conta com uma equipe que vai ensinar ele a começar e que vai dar as mãos para ele, para que ele possa prosseguir sozinho. A gente não joga um jovem advogado criminalista como se diz, no terreiro, assim, na rua, Nem deve, né, podendo, doutora? podendo incorrer em algumas, porque a leitura que ele faz para fazer um exame de ordem é uma leitura, assim, formal. As dificuldades surgem na prática. Ele precisa ter um apoio de mentorados, de consultores que estão ali e que vão ter a simpatia para dar uma consultoria, para trabalhar juntos. Então, eu entendo que esse é um caminho de construção, não de respostas prontas, mas de construção. Eu entendo a minha visão de ordem nesse sentido, inclusive para enfrentar desafios de criminalização por parte de entes do sistema de justiça criminal que, porventura, confundam, né, um equívoco ou outro do advogado que eventualmente seja confundido num cliente e os maus advogados sejam efetivamente punidos de acordo com a capacidade, né, de acordo com a atuação incorreta que eles tiveram. A gente vai conseguir expurgar essas pessoas, não no sentido de eliminá-las, mas no sentido de demonstrar para elas e para os que estão agindo de forma correta que nós somos um grupo, que nos acolhemos, mas que também responsabilizamos na medida em que há erros, né? Então, de forma democrática. Perfeito. Doutor Luciano? Bom, vamos lá. Estou assinando embaixo o que a Rafaela colocou e trazendo alguns outros dados. Nós temos hoje algo em torno de 1.400 faculdades de direito no Brasil, o que significa mais do que todas as faculdades de direito do mundo. Somos recordistas mundiais. Nós temos registrado nas diversas subseções, seções da Ordem dos Advogados do Brasil, mais advogados que o resto do mundo. Se não me falha essa segunda informação, eu preciso confirmá-la. Não, proporcionalmente, o Brasil hoje é o país que tem mais advogados em todo o mundo. Muito bem. Só que nós ainda não nos preocupamos com a qualificação desses profissionais. Exato. É mais ou menos como... E antes disso, eu vejo que existe uma resistência setorizada e de classe
de entender os novos tempos e dialogar de uma forma mais leve com as novas dificuldades, os novos desafios, as novas possibilidades, inteligência artificial, por exemplo. Bom, o que acontece com isso? Eu gosto muito de música, e notadamente rock and roll. Tem um clipe do Pink Floyd, The Wall, que eu vejo as faculdades reproduzindo isso. Nós estamos formando técnicos que decoram o suficiente para passar na OAB ou no concurso, ou petições prontas. Eu já vi pessoas na internet vendendo faço petições, e sim, já vi, sem nenhuma ligação com o caso, e questões como essa. Não julgo, não condeno, mas também não festejo. Nós temos uma natural dificuldade de entender o nosso ser no mundo. A advocacia participou de todos os momentos históricos desse país, da redemocratização, da movimentação por uma constituinte, de inúmeras questões. Se a gente for voltar na história, a advocacia ela sempre esteve presente enquanto a protagonista da história. E, de repente, quando nós povoamos de forma, infelizmente, não qualificada o segmento, nós perdemos essa capacidade de sermos protagonistas. Não somos mais consultados para as grandes causas. Então, enquanto nós não entendermos o que queremos, enquanto nós não entendemos qual o espaço da advocacia, não do advogado, eu estou falando enquanto estrutura estruturalmente, qual é o espaço? O que nós queremos? Porque, veja você, toda profissão regulamentada, você tem uma tripartite definição. Você tem o conselho, que é o órgão correcional. Você tem os sindicatos, que são o órgão de proteção da classe, das prerrogativas, dos interesses. E você tem as associações, que são aquelas com movimentos culturais e educacionais, educação continuada. Nós reunimos por força legal, então não estou questionando isso, ao contrário, estou cumprindo a lei. Isso o profissional do direito precisa entender. Nós somos limitados à lei, a lei diz que é assim. Então nós temos na mesma instituição os 3 órgãos. E isso às vezes nos causa um pouco de falta de capacidade de entender o que está acontecendo. É ética ou prerrogativa? Ou qual é a melhor educação continuada? É investir na advocacia tradicional? É mostrar tecnologia? É pegar... tentar retardar o progresso e salvar as antigas funções do advogado, ou é tentar adaptar o advogado ao novo mundo? Então, enquanto nós não entendermos estruturalmente isso, nós tendemos a perder a nossa força enquanto instituição essencial à democracia. Eu estou falando no sentido macro. Claro. No sentido micro, o que falta, ao meu ver, é a ideia de que nós precisamos nos qualificar melhor. Todas as vezes que nós atuamos, seja em conjunto, seja com a minha equipe, seja a equipe da Rafaela, acho que posso falar por você nisso, me corrija, eu tenho uma tripartida análise: técnica, estratégia e operatividade. Se nós não temos, no mínimo, 2, 3 para 1, ou seja, 2 vezes mais capacidade técnica, 2 vezes mais capacidade estratégica, capacidade logística, operacional. Ver você falando do júri, Rafa, é sensacional, brilha o olho. Sim. Sabe, é disso que eu estou falando. Sim. Eu não atuo. E tenho certeza que você também não. Será que hoje seria desarrazoado, veja, tomara que não seja mal compreendido, mas será que hoje seria desarrazoado nós pensarmos em organizar para a proteção não só do público, do cliente, mas também do advogado? Começar a pensar em instâncias também para advogar? Ou seja, não deixar um jovem se queimar
em uma estrutura de Perfeito. um tribunal superior, onde ele vai ter maior dificuldade e dar a ele mais cancha, dar a ele mais estrutura, dar a ele um treinamento dizendo, olha, vamos por etapas. Comigo foi assim. Eu não enfrentei temas complexos até que eu estivesse preparado para os temas complexos. Então eu acho que nós precisamos repensar, inclusive, como é que se dá o acesso do jovem, eu falo não questão etária apenas, mas do advogado novo, daquele advogado que ingressa. Eu acho que nós precisamos repensar a estrutura educacional profissional, ou seja, em company, ou seja, dada pelas escolas de advocacia, e começar a pensar em introduzir o advogado por etapas para que ele não se assuste com o desafio e, ao não se assustar, consiga melhores resultados. Só que para isso nós precisamos de entender o problema. Vamos tentar entender o problema melhor, que as respostas virão. É tempo. É uma proposta de continuação de discussão. Eu estou falando essa questão do apoio à jovem advocacia, porque lido, né, com jovens advogados Sim. lá no escritório e vejo uma questão da própria geração, uma ansiedade de que você tem que fazer dinheiro rápido e de que você tem que se colocar no mercado de forma rápida. Eu vejo muito marketing jurídico e pouca efetividade ou instrução jurídica. Então, me perdoe se eu estou sendo drástica nesse sentido, eu acho que o marketing jurídico é uma habilidade importantíssima no cenário atual, mas nós não podemos vender fake advogados. E o jovem, você precisa saber o seu lugar no tempo. Há um tempo para tudo, há um tempo para tudo. A gente tem que se reconhecer no seu papel, no seu momento, e tá tudo bem. É aos poucos que se constrói uma advocacia sólida. E também é rápido que se destrói um nome. Então, essa pressa, essa ansiedade, talvez por mentorias, consultorias, por uma equipe que pudesse acolher, como eu vi em ordens da advocacia em outros estados, não vou citar aqui para não desfavorecer, mas eu já vi colegas falando que, olha, eu comecei a advogar num outro estado, uma outra OAB de outro estado, e lá os advogados mais velhos não me viam como concorrente, pelo contrário, me viam como jovem advogado sedento por aprender e tinha uma noção de que você ajudar um colega que está iniciando, isso gera admiração, isso gera respeito. Então, aquele sentimento de apoiar um jovem advogado, ele passar por escritórios, por ter esse canal aberto com escritórios ou com colegas mais experientes, gerou uma sensação de segurança, de admiração tão grande que isso passou por aquele momento doloroso e por aquela batida de cabeça que os jovens advogados vão nessa sede e que todo mundo está com essas, né, com os propósitos financeiros, mas não é sobre isso. É sobre construir um nome sólido a longo tempo. Você só tem o seu nome na advocacia. Você não precisa ter a melhor estrutura física de uma vez. Você só precisa ter a sua condição de eterno aprendiz e de saber que há um tempo para tudo, mas você só tem o seu nome. É complicado. E, pessoal, nós estamos aqui diante de 2 advogados experientes, 2 professores, né, que formam novos advogados, e 2 membros atuantes da OAB. Né? E aí, doutores, me permitam fazer aqui uma observação no seguinte. Eu entendo que, pelos números que acabamos de falar aqui, Luciano, dos recordes do Brasil em faculdades e em número de advogados, não preocupando com a qualidade, eu acho que isso passa muito sob a responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Precisamos ter um olhar institucional em relação a essa situação, não só na formação de novos advogados, como também na capacitação desses advogados. Uma atuação mais firme da ESA, né, criar núcleos para que esses advogados possam ter aí experiências práticas no início da advocacia. E aí eu vou entrar em defesa aqui dos novos advogados, dos jovens advogados, que muitas das vezes, Rafaela, se veem perdidos num mundo imenso de advogados, numa concorrência imensa de advogados,
e todos com as redes sociais pujantes e sem, assim, vamos dizer assim, um apoio mínimo que a OAB poderia, deveria dar para esses advogados. Eu acredito que a OAB pode fazer muito mais que isso. No meu ponto de vista, ela pode fazer muito mais que isso, e é isso que esperamos que a ordem faça por nós. Uma vez que estruturalmente, como o Dr. Luciano disse, precisamos aí de uma reestruturação na concepção e administração da ordem, justamente porque temos aí esse tripé administrativo no mesmo órgão. Essa dificuldade que eu vejo de reestruturação, de reformulação das atividades e do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil aos advogados, é que talvez possam vir muitas soluções para questões que temos hoje aí. Se eu estiver equivocado, por favor, dividam comigo. O tema de criminalização da advocacia é muito caro para nós. Nós lidamos com questões sensíveis, e especialmente no âmbito do advogado corporativo, que está ali in-house na empresa, ou mesmo advogado criminalista, advogado de compliance. Ele lida com temas muito sensíveis, com opiniões legais vinculantes que podem ou não alterar o cenário empresarial, não só da alta administração, mas impactar toda uma comunidade. Uma empresa que vai a uma quebra ou que tem um risco reputacional de exposição na mídia de forma negativa, ela gera não só uma demissão em massa, mas ela acaba por impactar fonte de receita. Então a gente tem que começar a pensar que esse nosso papel é um papel de muita responsabilidade e que, para isso, essas orientações do jovem advogado ou do mesmo do mais experiente, que está começando a lidar com essas novas inserções globais, esses novos contextos de criminalização econômica, precisam passar por reformulações, precisam passar por reaprendizagens, e um ponto importante que o Dr. Luciano tem uma expertise muito grande, apoiar esses escritórios, é trabalhar a cultura de conformidade dentro dos escritórios. Não adianta você vender compliance prometendo um falso compliance, prometendo um compliance, digamos assim, de etiqueta, se o seu próprio escritório não trabalha medidas de controle, de privacidade, de políticas internas, que efetivamente são aculturadas. Se você não tem um controle com os seus parceiros, com os seus associados, você sabe exatamente aquele colega que você faz parceria, se ele tem riscos, você conhece o trabalho dele efetivamente. Montar uma parceria na advocacia é sinônimo positivo, mas para mim é mais delicada do que você pedir alguém em casamento. Então você precisa conhecer antes de, nessa sede de fazer um novo parceiro. Conheça os seus parceiros, veja se ele está no mesmo nível intelectual, mesmo que ele tenha outras habilidades, se ele tem a mesma preocupação ética do que você, saiba com quem você anda antes de montar uma sociedade de escritórios. Às vezes o seu parceiro tem outros negócios para além da advocacia, então saiba, conheça bem essas pessoas, faça, né, esse estudo e mantenha uma cultura organizacional dentro do seu escritório para que você possa ter a respeitabilidade de vender isso para o mercado. O que a gente vê na prática é lastimável. A gente precisa melhorar a cultura organizacional e, com isso, a gente precisa atender e informar não só os jovens, mas advogados que estão aí, né, atendendo essas novas expectativas, que eles possam passar por essa reeducação. A gente está sempre em aprendizagem. Eu amo aprender coisas novas. Não é só por necessidade, mas eu sou uma eterna aprendiz. Então, estou aprendendo aí com essa moçada, mas eu acho que é muito importante esse nível também de aculturamento. Maravilha. Doutor Luciano, quer fazer um comentário? Eu acho que, bom, você perguntou basicamente em âmbito estrutural o que mudar, é isso? Isso. Eu seria simplista, tá, Humberto, se eu fizesse qualquer análise conjuntural. Tem que mudar isso, fulano não fez bem, Beltrano mal, esqueça. Certo. A cultura jurídica, ela é uma cultura entronizada, ela é muito conservadora. Os nossos, se você pegar os seus
antepassados, em 2, 3 gerações para trás, eram 3 as profissões casadouras: advogado, Sim. médico, advogado, médico e engenheiro, gerente do Banco do Brasil. Eu ia falar Não era? isso. Tem o gerente do banco aí no Não, meio. gerente do Banco do Brasil. É, exatamente. E de repente, a profissão que meu filho vai escolher, que eu não sei qual é, que eu não faço a mínima ideia de onde vai, provavelmente pode ser que ainda nem tenha sido criada. Existem estudos sérios, eu não sei dar dados, de que uma considerável parte dos ofícios, profissões, funções, em muito pouco tempo, décadas, talvez não existam mais. E nós insistimos em manter no conservadorismo as carreiras jurídicas. Consigo e tenho legitimidade para falar da advocacia. Das demais, eu acho que eu não tenho autoridade, nem legitimidade e nem conhecimento suficiente. Do limão à limonada. O que eu acho que nós precisamos é entender, primeiro, o que eu disse há pouco, qual o espaço que a advocacia quer ter. Perfeito. Qual o espaço? No contexto macro de organização de espaços democráticos. Bom, depois, qual o membro, advogado, advogada, queremos ter? É triste ver que nós ainda precisamos, através das caixas de assistência, sejam elas subseccionais ou sejam elas seccionais, não existe ela no âmbito federal, né? Agora eu estou na dúvida. Não, salvo engano, não existe. Me perdoe. Seccionais e subseccionais. A quantidade de assistencialismo que, infelizmente, ainda precisa. Infelizmente, eu digo por tristeza de ver que alguns profissionais, algumas profissionais ainda não se afirmaram em um ambiente de muita tensão. Então, eu fico muito triste de ver que nós ainda temos muito a andar. E no sentido de conhecer a dor e a delícia de cada lugar. É evidente que as necessidades de um profissional, de uma profissional que está numa cidade pequena, é totalmente diferente das necessidades de um profissional que está nos tribunais superiores, ou numa cidade grande, ou no direito de família, no direito penal, no direito ambiental, no direito X ou Y. Então, enquanto nós não entendermos para onde vamos, e a minha opinião, ela é só minha, muito própria, e sei, que minoritária ou que pouco aceita, acho que nós não podemos ficar a reboque da história. Se eu tenho uma catraca eletrônica, eu não tenho que insistir com o trocador do ônibus, eu tenho que capacitá-lo, porque eu não posso deixá-lo para trás. Eu não consigo deixar ninguém para trás. Isso é de mim, isso sou eu. É verdade. Eu tenho que capacitar esse profissional para ele ter uma outra função para a gente ir adiante. Exato. Ao invés de evitar a tecnologia de você ter um software que cobra passagem. Sim, perfeito. Então eu preciso capacitar os profissionais com uma educação corporativa no sentido de profissional, para tanto. Então, capacitar a um profissional que eu brinco, um velho, igual eu, que já está com com a embocadura toda feita em máquina de datilografar, acredite, eu fiz estágio em máquina de datilografar, é muito mais difícil do que capacitar o jovem. Por quê? Eu sou um crítico severo quando falo assim, o ensino, eu leciono desde 99, então lá se vão 25 anos, posso falar o nome da faculdade? Claro, só lá na Milton Campos são 24 anos quase, 23 para 24 anos. E quando eu vejo alguém falar assim, mas os alunos hoje são isso, eu falo, não são nada. Os meus professores deviam falar a mesma coisa da minha geração. E assim. Os alunos de hoje têm exatamente as características do mundo de hoje. É verdade. Mas eu dou aula há 30 anos do mesmo jeito, então tá errado. Preciso modernizar, adaptar. O seu mundo não é esse mais, eu preciso me adaptar. E eu preciso dialogar. Então, se eu quero profissionais com características X ou Y, eu não posso deixar isso tudo para... a responsabilidade é da UAB, a responsabilidade é do fulano. Não, a responsabilidade somos de todos nós, a começar de nós educadores. Exatamente.
Eu tenho uma responsabilidade, então parte dessa culpa, infelizmente, é minha, como educador. E eu tento dialogar com as novidades e firmando premissas que são necessárias. Olha, disso não dá para ultrapassar. Ética, estudo. A primeira pergunta que eu faço a quem vai fazer estágio comigo, e só alunos meus fazem estágio comigo, é: qual o último livro que você leu? E não vale falar livro de direito. Eu preciso de gente que leia, eu preciso de gente que tem algumas características que nós entendemos serem relevantes ainda hoje, mas eu adoro, é o que você falou de aprendizagem, eu preciso de pessoas que entendam o mundo de hoje. Então, eu não acho que seja só deixar as instituições transferir. E não acho que as questões assistencialistas funcionem mais do que isso, assistencialismos, emergências. Acho que nós precisamos reinventar o papel da advocacia, a começar dos estudos, da educação, do estudo universitário, da educação continuada, ou seja, através, no nosso caso, das escolas superiores da advocacia, através de políticas institucionais da ordem. Sim, algumas precisam ser implantadas, outras já o são, mas eu acho que não dá para ficar apontando erros. A advocacia criminal, como o Luciano bem pontuou, ela não é a mesma. A gente tem uma advocacia tradicional em alguns campos do júri, mas a gente tem que entender que hoje essa veia punitivista de duelar longos anos em processo, cavar prescrições, não é para todos os nichos da advocacia criminal. As habilidades que as universidades precisam e para ontem habilitar e preparar os seus novos alunos é trabalhar o diálogo, a comunicação e, especialmente, as habilidades de negociação. Hoje nós estamos vivendo um influxo de justiça penal negociada. Então, não dá mais para eu trabalhar com aquela mentalidade de que eu só ganho a justiça no grito e que a última palavra é a minha. Hoje, em matéria de acordos, a gente precisa trabalhar a bilateralidade, mas essa bilateralidade nos acordos penais começa com uma estratégia técnica e, especialmente, de postura ética e de diálogo. Você precisa demonstrar para os demais players do jogo processual penal que você é confiável, que você está apto a negociar. Não se impõe uma negociação penal por qualquer tipo, que seja por títulos, por grito, por prerrogativas. Você só entra no ambiente de igual para igual quando você tem uma boa comunicação assertiva, você é uma pessoa ética, confiável, que você está trazendo dentro das possibilidades de todas as estratégias legais o que é factível dentro daquele processo de se buscar um bom acordo para o seu cliente. Então, a gente tem que pensar nessa nova habilidade de mediação, de conciliação. Com certeza. Não podemos trabalhar com uma advocacia criminal que só vai buscar lá no final cravar uma nulidade ou uma prescrição. Às vezes um acordo pode parecer um momento, né, que você vai encurtar um problema, mas para o cliente é aquele problema encurtado que vai gerar muito mais paz, muito mais êxito, e um acordo bom é um acordo bem dialogado. Não é um contrato de adesão com o Ministério Público. O bom advogado, ele sabe propiciar um bom acordo. Então, essas habilidades também são pontuadas aí. E eu acho que nesse campo aí de atuação de justiça, não só penal, mas justiça negocial em geral, eu acho que isso já existe, por exemplo, nos Estados Unidos há muito tempo, né? E essa cultura está chegando agora recente no Brasil. E nós não vemos falar sobre isso nas faculdades. Menos. Nas minhas aulas houve. Você fala, né? É Sim. claro, mas é lógico. O Luciano é uma exceção à regra, né? Tomara que não, mas nas minhas hoje nas aulas de processo penal não tem como justiça a gente negocial, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que a negociação e a mediação ali é um caminho muito mais rápido e às vezes muito mais vantajoso para aquela pessoa que está precisando resolver aquele problema. E nós, quantos advogados, que eu vou fazer essa pergunta a vocês, quantos advogados vocês conhecem que estão capacitados para exercer esse tipo de mediação, de negociação,
tanto na justiça penal quanto em outras áreas da advocacia? Bom, eu conheço bons advogados que têm essa noção de. E aí vai muito também do perfil do advogado. Conheço advogados que entendem que ganhar processo é pela surdina, é pelo grito, é pela falta de respeito ético com os demais profissionais. Esse advogado, ele pode às vezes ter um holofote inicial, mas ele não tem uma vida longa. Perfeito. Esse advogado que fica exposto. E o bom mediador, o que tem a capacidade, às vezes ele nem é tanto sobre a questão, somente sobre a questão de ter feito um curso, de ter buscado a técnica. Ela é muito importante. Mas na capacidade de leitura, aquele advogado que é sedento por leitura, que busca a atenção nos mínimos detalhes, e aquele advogado que ouve a outra parte antes dele poder se posicionar, e que ele tem ali o plano A, o plano B, o plano C, e que ele sabe que antes de buscar um acordo, ele já descartou todas as possibilidades probatórias no âmbito de, por exemplo, declarar que aquele fato sequer é crime, aquele fato às vezes é atípico, que ele tem fontes probatórias, que ele tem sustentáculo para buscar levar essa tese adiante, ou que não, que ele já apresentou para o cliente dele, que aquela tese não vai ter vida longa. Perfeito. E que ele vai, né, ele colocando de forma transparente para o cliente que a melhor alternativa seria um acordo. Então, é um advogado, eu conheço muitos advogados que têm paixão por ler, que nunca abdicaram a leitura, o apreço ostensivo por detalhes, porque é num detalhe que mora a preciosidade. É onde muda o jogo. É nos 45 do segundo tempo que a gente salva uma partida. Sim. Mas é na atenção e no fôlego iminente, né, de buscar aquele detalhe. Entendi. Mas temos poucos, né, doutor Luciano, que estão preparados para isso. Eu seria leviano se eu fizesse essa afirmação. Eu posso te dizer o seguinte, Humberto. A educação jurídica não é focada ainda nisso. Entendi. Tá? A educação, o processo civil, portanto, a estruturação de resolução de conflitos cíveis está passos à frente em discussão de modelos alternativos de resolução de conflitos. É mais simples. Você tem um particular, a gente brinca com essa colher aqui, particular contra outro particular na grande maioria das vezes. Então, você tem uma autonomia maior negocial. Quando a gente está falando das estruturas do direito público, direito tributário, direito penal, direito constitucional por óbvio, mas direito ambiental, enfim, você tem outras estruturas negociais, porque você tem um ente que, Rafaela, eu até discordo um pouquinho, nunca vai ser uma negociação de igual para igual, porque tem o Estado. É simples, eu não me iludo com isso. E tem limitações, né? Eu não me iludo com isso. Porque se eu me iludir, eu vou iludir meu cliente. Mas eu entendo que, por mais que a gente tenha um direito indisponível, a gente tem que estar pelo menos num poder de ser ouvido, um poder de fala. E nesse sentido seria a bilateralidade. Chego lá. Mas a minha opinião é que nunca vai ser um acordo de iguais. Porque não é. Um é o Estado, outro sou eu, particular. Não é mesmo. Você vai no banco negociar e falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Só se você tiver algo a dar em troca. Ou seja, se você for um bom cliente. Exato, é o que eu falei. É simples. Então, eu deixei de romancear. O meu compromisso é dentro dos limites éticos e legais. O meu compromisso é com sucesso. E como é que eu vou ser ouvido pela outra parte? Como é que um banco nos ouve? Vamos combinar. Um acordo com o banco, um contrato com o banco não é de adesão? Contrato com o banco é de adesão. Mas como é que você consegue juros menores? Negociando. Mas com conhecimento. Mas você, em algum momento, a gente acha que o contrato com o banco é de iguais? Não é de iguais. Esse, para mim, é o grande erro do advogado. Querer ter algo que é só um discurso. Então, eu preciso de buscar outras habilidades para ter a mesma habilidades e competências. A começo, para mim, o modelo conteudista das universidades
Ele precisa ser revisto. Eu trabalho muito com conteudismo, claro, mas com habilidades e competências. Qual é a competência que o advogado tem que ter? É diferente da do promotor. A nossa análise é sempre estratégica. A do promotor, a do juiz, ela não pode ser estratégica. Eu tenho dentro dos limites éticos e legais, eu tenho um ponto de chegada. Eu quero chegar até você, então eu tenho que construir meu caminho. A do Estado eu tenho este dado aqui, eu tenho essa caneca. O que vai acontecer com isso? Não é responsabilidade. Ele vai simplesmente seguir. Bom, a partir disso, eu preciso desenvolver outras habilidades. Entre elas, uma, Rafaela, que eu nunca tive, que nós, criminalistas, nunca tivemos, que é ser negociador. Eu comecei a estudar teoria dos jogos, eu comecei a estudar neurolinguística, eu comecei a estudar heurística, eu comecei a estudar uma série de outras questões, psicanálise. Muito de uma sentença diz sobre o autor da sentença. Então, eu comecei a agregar na minha habilidade, entre as minhas habilidades, algumas que nunca foram alvo de objeto de estudos. Porque eu decidi não ficar para a história. Eu decidi estar no mercado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E o meu legado continuar depois disso. Então, a questão da negociação, ela não vai funcionar se os jogadores, Ministério Público, veja o problemaço. Uma instituição que, por regra constitucional, não pode ser estratégica, ou seja, ele não escolhe qual prova. Os dados são esses dados vão para lá ou para cá, pouco importa. Eu devo, por legalidade como promotor, seguir com esses dados. Ponto. Ponto de partida. Eu, ao contrário, tenho ponto de chegada. Eu quero uma absolvição, eu quero isso, eu quero aquilo, etc. Bom, um player que nunca precisou ser estratégico passa a ter que ser estratégico para fazer um acordo. Como disse um promotor uma vez, é um jogo de ganha-ganha. Ganho eu, ganha você. E, de outro lado, um ator, que é o advogado criminalista, que nunca teve a necessidade de, como estrategista, ser um negociador. O advogado, eu brinco muito, é o ortopedista, que serra osso. Mas até os ortopedistas, hoje, eles fazem cirurgias por laparoscopia, etc, etc. Então, nós temos que reaprender, como o Ministério Público tem que reaprender. Ou melhor, aprender. A ser estratégico, a mudar o tipo de estratégia. Isso gasta tempo. Não é imediato. Não é imediato. E se eu ficar repetindo, essa é uma opinião muito minha. Porque tem que ser assim. Não, vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos e vamos criar válvulas de escape. Eu tenho acordos que são melhores feitos, tem acordos que não são tão bem feitos. Determinada vez um advogado disse a mim, porque eu não vou fazer acordo porque há absolvição. Eu peguei um papel, escreve isso para mim e assina. Porque isso, eu falei com ele, falei assim, não fale isso na frente de um cliente, porque você não pode atestar algo que não está sob o seu domínio. Vamos organizar o jogo direito. Quais são as regras do jogo? Quais são os jogadores? Quais são as consequências A, B, C e D? Quem dá a sentença? E fui mostrando, na teoria dos jogos, o tipo de jogo. Falei, olha, você está propondo um jogo que não tem soma zero, ou seja, que não pode dar empate, porque o acordo é a soma zero. E eu estou propondo analisarmos a soma zero para ver se ela é mais interessante que uma vitória, porque se não vier a vitória, vem a derrota. Então você precisa começar a reorganizar a forma de agir. Perfeito. Eu acho que hoje... Já falei demais. Perdão. Não. Mas essa discussão ela é interminável mesmo. O que acontece? Pelo que eu percebo, e eu recebo outros colegas aqui, que enfrentam muito da mesma dificuldade que os advogados criminalistas enfrentam também, na área civil também, na área trabalhista. O que é? Essa adaptação à realidade atual hoje. É difícil. Né? Nós temos aí inteligência artificial, nós temos tecnologia que está chegando aí. Por exemplo, nós estávamos falando, você me disse que tem um setor no seu escritório que faz um trabalho de inteligência investigativo, com perícia. Quantos escritórios temos hoje no Brasil que tem essa estrutura para poder atender um cliente?
né? A gente precisa começar a pensar nisso. Se eu não tenho condição de ter no meu escritório, mas eu preciso buscar fora. Se eu não tenho no meu escritório, eu preciso buscar um parceiro fora para que Rede de possa me dar apoio. suporte, né? A Isso, gente precisa deixa as entender redes. que o advogado hoje ele não tem só os códigos para trabalhar, ele tem uma imensidão de ferramentas e que ele precisa estar capacitado para operar essas ferramentas para ele poder alcançar sucesso ao final do processo. Isso em todas as áreas. Eu percebo que essa dificuldade é um novo desafio difícil. para os advogados e de todas as áreas, né? Eu fiz um episódio com a doutora Priscila, que é familiarista, né? Do direito das famílias. Agora é das famílias, não é de família mais, né? Das famílias. E ela dizendo que hoje ela consegue, por exemplo, provar a capacidade financeira do genitor através de outras ferramentas que não só o olerite dele, né? E, ó, Redes sociais, né? eu já tive um episódio desse. Então, assim, a gente precisa criar mecanismos e habilidades fora da faculdade, fora da UAB. Se você quiser ter sucesso, não se prenda a isso. Busque para fora, busque além, né? Essa questão das novas habilidades que estão sendo exigidas, né? Os alunos às vezes perguntam, professora, que livro que você está lendo? O que você recomenda? Eu falei, olha, para você cumprir o cronograma, eu vou te trazer essa bibliografia básica. Mas para que você possa atuar, tá lá, os meus queridinhos são livros de gestão empresarial, de psicanálise, teorias sobre filosofia. A filosofia tem apoiado muito, e aquele que não gosta da filosofia, Não tem jeito, né? ele Triste é. é uma pessoa é. triste, porque qualquer lugar para ele serve. É. Então, se ele não se inquieta onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer para chegar aonde ele almeja, se ele não se inquieta, se ele não tem dúvidas, né, que lhe tornam ali um desconforto diário, qualquer lugar para ele serve. Então, eu acredito que essas habilidades fora da caixa, o próprio, né, a gente falou, o marketing é indispensável, mas que seja um marketing que tenha uma comunicação positiva com o que você quer alcançar, com o que você já alcançou. Então, nada que seja, né, só aparência, mas que a essência esteja nessa comunicação. Né, fazer vídeos, que seja uma coisa que realmente tenha a ver com o seu negócio. E essas questões da inteligência artificial e sobre trazendo essas habilidades de negociação que são novas para nós, eu venho acompanhando que o Ministério Público também está, né, com certeza. construindo aí para que a gente possa chegar Tem nesse avançado caminho, bastante. não de um diálogo impositivo, mas um diálogo que possa traduzir as dores, né, especialmente, e ouvir essas dores da advocacia. Então, a gente tem aplicativos que vão, né, tentar demonstrar para o Ministério Público, olha, você tabelou esse acordo de não persecução penal em 2 milhões, em 3 milhões, qual foi a lógica, doutor, né, que o senhor utilizou? Então, eu acho que essas habilidades da conversa, do diálogo amistoso, para que a gente possa ter racionalidade nas decisões, sejam administrativas, decisões judiciais, para que a gente possa se impor num sentido, né, de respeito a essas funções, porque ele também é um funcionário público e ele está ciente de que, como funcionário público, ele não pode, ou pelo menos ele tem que entender que ele não pode, agir por paixões pessoais, por interesses escusos, e que ele está ali num papel de servir o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, para que a gente possa contornar isso, a gente traz e que é muito importante também na justiça restaurativa, que está aqui dando um banho na nossa justiça federal e aos pouquinhos na justiça estadual também, no âmbito criminal, para questões de crimes econômicos. A gente tem um juiz protagonista aqui na nossa Justiça Federal que está emplacando com muitos desafios de limitações, digamos, da própria estrutura, né, que é a justiça criminal, mas que tem implementado essas novas formas de resolver conflitos, crimes ambientais, em crimes econômicos, trabalhando a restauração do crime, né, para as comunidades afetadas. E trabalhando essa ideia de que
o criminoso, aquele, né, aquele mal, aquele estranho, ele faz parte também. Então, a gente humanizar todos os integrantes do sistema de justiça criminal exige de nós habilidades que não estão apenas nos livros de penal e processo penal e criminologia, está nos livros de humanidades, de poesia, né? Leia mais ali, Carlos Drummond, Leminski e outros, né? Para que você possa buscar na arte também a gente até, vou usar o merchan aqui, a gente está lançando a Advocacia Criminal no cinema, agora dias 16 e dia 19 de setembro. Mas o Diogo, eu não consegui mandar o texto para ele. Mas a gente tá. E aí, essa necessidade de buscar a arte para nos trazer criatividade, para nos trazer inspirações que às vezes só os nossos livros não trazem. Então, a arte também nos apoia a sair um pouco. E o Luciano tem o rock, né? Que eu tenho o futebol. Que a gente busque aí nesses outros cenários inspirações úteis para a gente familiarizar, humanizar o nosso trato com as outras, com os nossos outros partners, né? Lógico que dentro do diálogo institucional ele é um pouco mais formal, mas essa impessoalidade ela é necessária, mas é lógico que em alguns momentos essas conversas nos aproximam, nos geram networking, e isso é importante também para o criminalista. Com certeza. Doutor Luciano, ele usa a filosofia musical para embasar os trabalhos dele. Futebolística, cruzeirense. Eu gosto muito do Simpsons. Compartilhamos do Cruzeiro, viu, doutor? Esse aí... Nós três, né? O cabuloso não tem jeito. Amanhã não, quinta lá em Buenos Aires. Não consegui dessa vez, não. Se Deus quiser, festejaremos juntos em Belo Horizonte semana que vem, né? Tô lá no jogo já. Esse quinta, né, da outra semana. Para concluir esse tema nosso e já passar para o tema final, eu só queria fazer uma observação, não está no nosso roteiro, mas é pertinente. Nós temos aí, em termos de avanços de tecnologia, falando um pouco sobre o Ministério Público, nós temos aí uma força-tarefa permanente agora, que dá muito trabalho para os advogados criminalistas, que é o GAECO, que já vem com um processo investigativo, né, muito aparelhado de tecnologias, e quando o advogado toma pé daquela situação, já existe muito material. São inúmeras, milhares de páginas de documentos, de gravações e de áudios que precisam ser analisados, e às vezes o advogado criminalista, além de não ter, talvez, um conhecimento necessário para lidar com essa situação, às vezes não tem o tempo hábil para lidar com essa situação. O que vocês propõem nesses casos? Humberto, olha só. Primeiro, as estruturas de organização do Ministério Público, os GAECOS, têm sido modelos implantados nas diversas estruturas de Ministério Público Brasil afora e, salvo engano, na Justiça, no Ministério Público Federal também recente foi implantado. Se os modelos de criminalidade se tornam complexos, se a estrutura do sistema de justiça se torna complexo, nada mais natural que também os mecanismos de investigação e de acusação também se tornem mais adequados a esse modelo de criminalidade. Não dá para entender, trabalhar provas como nós trabalhávamos há 20, 30 anos atrás. Exatamente. Tá? Então, acho que esse avanço ministerial eu prefiro. Claro, há equívocos e equívocos. Eu só os discuto dentro dos processos, ou seja, judicialmente. Tenho pavor de transformar os equívocos judiciais em pautas pessoais minhas de promoção ou de quem quer que seja. Então, se há equívocos na investigação, na acusação, eles têm que ser tratados ali no ambiente processual. Cada um ao seu tempo. Existe, óbvio que existe, não fechemos os olhos para isso. Mas é um modelo de uma estruturação que nós devemos aprender com ele. Com certeza. Você, por exemplo, vai discutir crime tributário, o Ministério Público está sempre ao lado da Receita Estadual, portanto, instrumentalizado com os dados necessários para a atuação dele. Você vai nos crimes ambientais, idem, você vai no sistema financeiro, e o que acontece? A minha conclusão é a seguinte:
A advocacia, lembra do 2 para 1, Sim, técnica, sim, sim. estratégia, Gostei etc? dessa tese. Eu não assumo nada, por quê? Determinada vez, uma pessoa me falou, não, eu dou conta. Então vai. Chegou na hora da audiência, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu falei, não sei o que está Boa sorte. acontecendo. Você falou que dava conta. Não, mas é porque saiu do normal. Eu falei, então, você não dá conta, porque você tem que pressupor que algo possa sair da rotina. Plano A, B e C, D. Eu não me aventuro em procedimentos que tenham alguma especialidade que não é a minha, tributos, ambiente, meio ambiente, etc, etc, se eu não tenho quem me conduza tecnicamente para que eu tome as melhores decisões estratégicas. Perfeito. Bom, o Ministério Público tem essa estruturação. As boas defesas têm essa estruturação. E o juiz? Ele está solitário. E ele recebe influxos de lado a lado e que vão bombardeá-lo. Quando uma das partes está muito fora da caixinha, ou seja, errando demais, fica fácil. Tchau, fico com outra. Mas quando as duas têm argumentos que vão exigir interpretação do juiz, eu tenho pena da solidão do magistrado. E tenho admiração pela solidão do magistrado e como o bom magistrado reage a isso. Porque ele pode reagir com dedicação, ele pode reagir com arrogância, ele pode reagir com medo, ou seja, não julgar. Então, a forma de julgar diz muito sobre o magistrado. Os GAECos fazem parte desse movimento de organização das respostas. Então, não entre num processo, disse isso a uma colega uma determinada vez, que foi trabalhar um processo de lavagem de capitais com uma prova. Eu falei, não faça isso. Ela não é adequada. Ah, me xingou de tudo quanto é nome. Eu falei, olha, não me importa, isso a mim não diz respeito, essa prova. A minha estratégia é outra. Resultado, a prova foi mal produzida. Luciano, o que é testemunha ruim? Eu falei, não foi a testemunha. Foi você que não viu o jogo sendo julgado. Então, os GAECos nos chamam a atenção para o profissionalismo. Repito, há erros, há abusos, há. Não tô dizendo que não existam. Em algumas situações existe mais do que deveria, e isso tem que ser institucionalmente pensado, dentro das instituições, corrigido. Mas vamos falar do ideal. Nós temos que aprender com esse modelo de investigação barra acusação, porque se eu não aprender a lidar com esse modelo, eu não consigo ser combativo, eu não consigo ser reativo a isso. Sabe? Entendi. Então, há muitas laudas para ler? Sim. Por isso o caso é complexo. Muito isso, muito aquilo, a gente tem que aprender a lidar com a complexidade. São os chamados megaprocessos. São inevitáveis. Então, em tempos atuais, né? Corrigir os erros, corrigir os abusos, não negociar com isso. Erro e abuso não podem fazer parte. Ponto. E aprender, e dialogar, e ser estratégico diante disso. Rafaela. Eu entendo que, mais uma vez, ratificando tudo que o Luciano fala sobre essa questão, é um assunto que me é muito caro, especialmente porque a nossa cidade, em destaque, é uma cidade que, nos últimos anos, teve um protagonismo muito grande Com certeza. da estruturação que os grupos, né, de investigação trouxeram aqui para a cidade, até mesmo porque, como o Luciano colocou, vai do fluxo das transformações. Uberlândia é uma das melhores cidades para se viver, que, salvo engano, é a 9ª melhor cidade para se viver no Brasil, justamente porque é uma cidade que ultrapassou outras que estavam em desenvolvimento mais avançado, porque investiu em educação, investiu em tecnologia, investiu em serviços, em descentralização de serviços. Se você quer crescer, você tem que delegar. Uberlândia é uma cidade que entrega muito em logística, em gestão. A gente tem uma das maiores, vou puxar a sardinha aqui, a gente tem uma das maiores empresas de gestão e tecnologia, né, do Brasil. Sim. Então, a gente tem esse cenário. Como o Ministério Público ia ficar para trás? Ele seguiu o fluxo. E a advocacia tem esse papel, como o Luciano colocou, de buscar, naquela noção de equidistância das partes,
Não é esperar que a ordem ou que alguém venha aqui. Não tem como. O protagonismo do advogado vem de buscar. Desculpa de juiz te interromper, mas me permite só fazer um comentário Sim, antes que você mude de assunto. sim. E isso fez com que vocês, profissionais da advocacia de Uberlândia, dessem um salto qualitativo. Porque os desafios foram tão grandes, Enormes. que fizeram com que vocês precisassem se superar muito. Então veja como é que, das dificuldades, produziram brilhantes advogados e advogadas. Tem Eu que falo, aprender a nadar para não se afogar, e né? eu falo que eu até, às vezes, uma conversa informal com um ente do Ministério Público, eu falei, eu admiro muito o seu trabalho em todos os cenários, eu admiro muito, destaco a minha admiração pelo trabalho deles, porque grandes promotores e procuradores da República fazem grandes advogados. Eu costumo dizer que sem a atuação impecável deles, sem a atuação dinâmica e atenciosa a detalhes, protagonista, eu não consigo ver também um grande protagonismo do advogado. Então, eu brinco que as grandes operações destacaram Vocês. grandes advogados que, tratando com ética, com educação, mas correndo atrás de informações, buscando investigação defensiva, que é algo inerente à nossa função, de buscar apoio técnico em outros consultores, especialistas em determinado ramo, né? A gente está aí com uma equipe também de consultores técnicos que saíram ali do Exército, da ABIN e estão ali naquela consultoria que buscam dentro da legalidade dados que estão dentro da internet, dentro dos bancos públicos, né, e daqueles bancos pagos, privados, que podem, dentro da legalidade, obter informações, para que a gente não venha ali chegar despreparado. Você chegar despreparado, tecnicamente, logisticamente, operacionalmente, estrategicamente, como o Luciano bem enfatiza, você não vai ter apenas um fracasso profissional, como você vai expor em risco o seu cliente, a empresa dele, família, várias famílias. Então, a gente pensar que a nossa atuação não é uma atuação isolada, não é só sobre um case específico, dá essa dimensão da responsabilidade que a gente está à frente de uma corporação, de uma empresa. São várias vidas em jogo. Quando a gente trabalha com um penal empresarial, são vários stakeholders, Certeza. shareholders, né, que são envolvidos. A gente impacta, como a gente viu em outras situações, a gente impacta um mercado local, a gente impacta um próprio cenário de arrecadação tributária local. Se a empresa fecha, a prefeitura vai ter mais dificuldades também. Então, a gente tem que pensar para além do nosso caso e estrategicamente. Perfeito. Eu acho que essa questão de grandes operações e grandes processos é uma questão, é um jogo, né? Um jogo em que você precisa estar preparado para poder jogar. Se não tiver, não tem, chama um colega que esteja para fazer parte, porque não tem como lutar sem você saber conhecer o seu adversário e saber o que vai acontecer ali Nem todo naquele jogo a gente processo. ganha. E nem Brené todo jogo a Brown, gente ganha. eu sempre cito Brené Brown nessas questões, né, de inquietações do advogado criminalista, que a gente precisa ter a coragem de ser imperfeito. Quando você não tem aquela habilidade técnica, mas você quer estar naquele caso, chame um colega mais Claro, experiente, claro. não tenha vergonha de partilhar aquele trabalho e se colocar numa condição de aprendiz. Você vai ganhar muito mais. Não em questões econômicas, mas em questão de aprendizado, um posicionamento entre uma pessoa mais gabaritada, com mais experiência, e uma pessoa que está sedenta por aprendizagem e que quer errar menos, é uma mútua admiração. Não é só uma admiração de um polo para outro. Aquele que trouxe aquele case, que é uma chance de crescimento profissional para ambos, vai gerar ali uma parceria, às vezes uma parceria duradoura. Então, a gente saber exatamente onde que a gente está, quem a gente é, qual é a nossa vulnerabilidade e buscar, né, se colocar nessa condição de vulnerável, buscando, com inteligência, partners para a gente poder vencer aqueles desafios na advocacia criminal. Reconhecer as limitações. É inteligente isso. Só não reconheço as do Cruzeiro. O resto...
Bom, para a gente passar por último assunto, eu quero falar de um tema muito importante aqui, que a gente está falando de tecnologia. Existem alguns advogados que estão usando a tecnologia de forma inadequada para tratar de advocacia predatória, que é o nosso próximo tema. Antes disso, quero oferecer mais um cafezinho para Vou ambos. aceitar. Opa, Café Se vocês Cajubá. aceitam, deixa eu servir. Você vem num Café lugar Cajubá. gostoso, você tem que tomar café gostoso. Ah, Não tem aqui jeito. é o café No da... ambiente jurídico, melhor café o da café é necessário. Não é Por nem... que esse preconceito só ambiente jurídico? Não. Não, é necessário em qualquer lugar, Pois né? é. Mas... Eu tomo café até na hora de dormir. Você Obrigado. é o resultado dos cafés que você bebe, Eu tomo café até na dos hora de livros que dormir. você lê e das pessoas com quem você anda. Então, o Exatamente. café que você bebe, com certeza, é algo... Eu tenho duas tarefas aqui para vocês que eu estou me lembrando. Para a doutora Rafaela, é viabilizar aqui, trazer para esse podcast aqui, Diogo Malan Malan. Não, mas E- a hora, Rafaela é amicíssima. é, e Gabriel Bulhões. Também Ah, precisamos marcar com ele São aqui. dois queridos. O Diogo, eu tenho interesse em trazê-lo novamente. Vamos ver se a Brilhante gente... profissional. Que é um amigo que eu tive a felicidade de ser apresentada por ele, pelo Dr. Luciano, ainda em época de pandemia, que virou um amigo pessoal. É flamenguista como meu marido, tem lá os seus defeitos, mas é um amante inveterado das artes, da literatura. A biblioteca do Diogo, assim como a do Luciano, sabe aquela inveja boa? Eu falo que eu tenho inveja boa de gente que tem sede por ler e que compra livro novo, livro antigo, livro Ele e que ele lê. diferenciado Então, mesmo. todo Sou fã lugar do onde Diogo. ele vai, Luciano é assim também, eu sou assim também, meu marido tem que esconder, tem mulher que esconde sapato. Eu escondo livro. Mas você comprou esse tanto de livro de novo? E o Diogo é um cara, a gente vai tentar trazer ele aí, Então porque... já fica o convite, doutor Diogo, doutor Gabriel Bulhões, estou aguardando vocês aqui. E Vou para o marcá-los. doutor Luciano, a tarefa é trazer a doutora Alessandra, sua esposa, aqui também para Ah, fazer ora um que Nossa, aí podcast é com uma... ela, né? Ela é a parte tributária. inteligente da família. Ah, Meu abraço para a doutora Alessandra. querida. Assim, lá funciona assim. Você tem duas formas de ascender a nobreza. Você nasce nobre, ou você se casa com a nobreza. Ah. Eu me casei com a nobreza. A doutora Alessandra é uma que participa querida. da história. Eu tenho uma admiração grande porque ela está envolvida com a reforma tributária, participando mesmo das discussões no Congresso Nacional. Inteligentíssima, doutora Alessandra. E de uma humanidade, de eu um sou carinho suspeito. com as Eu pessoas. sou suspeito para falar dela. Ela tem um lado, assim, de humanidade. Eu vou mandar Muito bem. coraçãozinho pra ela. Doutores, essa questão da advocacia predatória, utilizam-se da tecnologia hoje, das inovações, para fazer captação de clientela e às vezes de forma inadequada, proposição de processos em massa. Como lidar com isso? Posso? Pode. Acho um tema assim, eu acho que eu tenho tão pouco a contribuir de verdade, porque isso é uma coisa muito afastada da advocacia criminal. É engraçado, né? Porque lá no início do podcast você falou assim, da criminalização da advocacia, Sim, de sim. como nos vem mal e tal. Mas você repara que os grandes escândalos que envolvem advogados, raramente tem advogados criminalistas como centro das atenções. Já repararam isso? Sim. Então, assim, na advocacia criminal, isso é algo tão distante da gente, porque a forma de captação nossa é totalmente diferente. Você não bate na porta dos outros falando assim, oi, toma meu cartão, se cometer um crime, Better Call Saul, né, no seriado da Netflix. Hoje até mudou um pouco isso, Humberto, porque a advocacia criminal começou a entender, muito baseada nas estratégias de compliance, que não tem nada a ver com jurídico. Eu acho que é o grande erro dos advogados achar que compliance é jurídico. Exato. Jurídico é uma partezinha pequenininha de um programa de compliance, né? Mas começou a se entender que a análise de riscos criminais das corporações faz parte de uma estratégia. Então, isso abriu para que participássemos de programas de compliance, pelo menos nessa parte, e que começássemos também a fazer consultoria preventiva, ou seja, para organizar os riscos e evitar danos à imagem, à reputação e à própria, às vezes, até liberdade das pessoas. Então, a advocacia predatória, eu consigo falar pouco,
para dizer a verdade. Mas ela pode ser apenas uma falta ética e que tem que ser censurada, óbvio, mas ela também pode ser uma questão criminosa. Se a partir dessa prática começa-se a inventar clientes que nunca foram clientes, falsificar procurações, etc, etc, aí a questão ultrapassa a mera falta ética e passa a ser criminosa. Com cuidado e fecho. Repito, eu não sou propriamente uma pessoa a ser consultada sobre isso. É um achômetro um pouco mais especificado. Qual será que é a diferença de um advogado desastrado, ou seja, pouco hábil, que advoga em massa e que é pouco estratégico, ou seja, tem uma habilidade estratégica pequena, e isso é perdoável, é compreensível e é admissível. Daquele que usa de estratégias eficientes, mas antiéticas ou até mesmo ilegais, para fazer isso. Qual que é o limite? É o que o juiz quer? Que a OAB quer? É o que a OAB quer? Então, assim, o meu medo é que no afã de reprimir isso, muito, aqui cutucando um pouquinho, mas com muita leveza, muito também pelo excesso, pelo absurdo, insano volume de processos que aportam, a maioria deles na área civil, solucionáveis de outras maneiras, também na área criminal. Mas nós temos que reduzir isso, não dá. Litigância, chegamos no limite, vai extravasar, vai estourar o dique. Então, até que ponto isso também não está se massificando essa preocupação para limpar as prateleiras? E assim sendo, não tem nada de errado nisso. E assim sendo, qual será a chance de errarmos do desastrado, do sem estratégia, repito, compreensível, admissível, tolerável, recuperável? Eu quero é ajudar essa pessoa. Daquele que faz isso de má fé. Eu tenho muita dúvida. Alguns casos eu acho que são fáceis de identificar. Outros eu não Complicado. sei. Mas eu não sou propriamente a pessoa mais adequada para falar disso. Doutora Rafaela. Eu entendo que a advocacia predatória tem essas mesmas duas nuances que o Luciano muito bem pontuou. Faz parte da comissão de probática da OAB Minas Gerais. E recentemente a gente fez uma visita lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com uma equipe de inteligência do tribunal. E mais uma vez, uma habilidade importante. A gente precisa entrar nesse cenário da jurimetria, da inteligência artificial. Por quê? Isso nos ajuda. Nós estamos... Isso transforma o nosso trabalho operacional, que talvez seja maçante, de forma simplificada, e a gente tenha tempo para se dedicar a outras questões, como atendimento ao cliente personalizado, a pesquisa e elaboração das teses, né? Então, essa jurimetria, essa inteligência artificial já está sendo utilizada e manejada por vários dos tribunais, não só do Tribunal de Justiça de Minas, que aqui eu faço, né, pela visita que a gente fez, e como em várias métricas, isso nas empresas, no agro, em vários cenários, não só no judiciário, a métrica, a busca por resultados, por índices, por números, é algo que os Estados Unidos saíram na frente, a China tem, outros países também têm vários nichos, e a gente não pode querer achar que por ser advogado, o nosso trabalho é um trabalho artesanal e que a gente não tem que preocupar com métrica, com filtros, com Excel, com planilhas automatizadas, com Análise instrumentos, de dados, né? Que nos façam buscar dados a partir de situações paradigmáticas ou parametrizadas. Parametrizar não significa deixar o caso sem a sensibilidade ou o cuidado que ele tem que ter. E os tribunais estão com um cuidado nisso em várias questões, né? Tanto é que foram objeto em não aqui em Minas, mas eu vi em alguns outros tribunais algumas questões por parte da OAB e por parte de outros órgãos, né? De que haviam sentenças idênticas,
e que havia uma discussão sobre isso, da mesma forma que houve uma discussão por parte da OAB sobre esse tipo de situação, de sentenças idênticas, de ChatGPT em decisões judiciais, sem, né, o crivo adequado, porque realmente tem situações que são idênticas e eles vão trazer uma resposta parametrizada. Isso nem sempre é uma justiça falha, às vezes é uma justiça mais rápida, né? Que tenta ali colocar indicadores, colocar ali fatores similares. E aí, o nosso tribunal também tem, e outros tribunais também estão preocupados, em promover o quê? Um filtro do nível de peticionamento, do nível de demandas. E aí, nessas questões relacionadas à busca por parametrização, vai sair uma OAB número tal, em demandas repetitivas, que isso pode despertar, pelo nível também das decisões, né? Decisões negativas ou decisões positivas, um olhar para a nossa classe. Então, eu não acho que a análise da advocacia predatória é diferente da análise do julgamento que nós estamos fazendo também sobre a automatização das decisões por meio, né, de sistemas de inteligência. Então, o que a gente precisa é, no meu ponto humilde, né, na minha humildade aqui, a gente precisa estar aberto para buscar um diálogo institucional por meio de pessoas tecnicamente e de consultores técnicos que possam trazer esse diálogo institucional. Porque nem tudo que é massificado é predatório. Exatamente. Nem tudo que é advocacia de massa, cobrança. Já trabalhei em full service que tinha ali um departamento só sobre cobranças. Ativos que já estavam irrecuperáveis, mas que às vezes poderiam, no âmbito de uma recuperação, né, buscar ali uma mediação, uma forma de resolver, e se não dá, aí tem que judicializar. Questões com as empresas aéreas mesmo. Sim. Mesma coisa. Por vezes vai ter a massificação Então, da litigação. isso. Sim. Eu acho Telefônicas. Cometem os mesmos abusos. aí, nem frequentemente. sempre a massificação é uma forma de, né, de tornar o advogado um predador do sistema de justiça. E da mesma forma, entendo, e aí alguns advogados podem até me criticar, entendo que nem sempre a padronização de algumas demandas e algumas decisões efetivamente sejam uma justiça ineficiente, uma justiça temerária que usou da inteligência. Opa, a gente precisa fazer a métrica adequada. Se a gente faz uma métrica muito boa, eu prefiro que o meu caso seja resolvido em primeira instância de forma célere, duração razoável do processo, numa métrica que eu conheça, e que eu possa objetiva organizar, que eu possa organizar, do que uma situação em que um judiciário nem leia e julgue cada dia de um jeito, em que eu não consiga entender o meu player, o meu jogador. Preciso ter métrica para eu entender o meu jogador e jogar esse jogo bem. Ou seja, precisamos trabalhar com a análise de dados e nem tudo que parece é. E ter previsibilidade. E ter previsibilidade. Então, se você não consegue fazer isso, meu amigo, contrate uma equipe técnica que te ajuda a parametrizar, buscar, filtrar. Voltamos aí ao mesmo ponto de partida, que é: os advogados precisam se aperfeiçoar com novas técnicas e novas ferramentas para poder desenvolver o trabalho adequado. Esse é o ponto. Uma oportunidade de mercado também. O advogado que saiu na frente, essa geração da informação, se ele saiu na frente, ele pode vender esse serviço Com certeza. para os colegas. Então, a gente tem várias habilidades sendo postas em mercado e úteis numa prática defensiva integral. Agora vamos encaminhando aqui para o nosso final, infelizmente, né? Tentei aproveitar o máximo desse tempo aqui com vocês, que eu sei que as agendas são complicadas, mas eu geralmente no final eu faço um bate-bola com os convidados para as pessoas que ainda não os conhecem, conhecer um pouco mais aí das preferências pessoais de cada um. Vamos lá, a doutora Rafaela responde primeiro, depois doutor Luciano. Qual a área jurídica preferida? Não precisa nem falar, né? Olha, a área jurídica preferida é a área penal empresarial, mas eu tenho um carinho muito grande por trabalhar as prevenções em relação aos conflitos domésticos, por uma questão de propósito, por uma questão de acreditar que por ser mulher eu tenho que levar um pouquinho de informação e
trabalhar essa educação, né, anti-violência de gênero. Maravilha. Doutor Luciano, Hoje eu trabalho, a área preferida é a área penal econômica. penal econômico. Religião, Eu me considero uma pessoa ecumênica, porque eu tenho um apreço caríssimo por várias religiões, de matrizes africanas, espírita. Fui coroinha de igreja lá, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Tenho um carinho enorme pela igreja, algumas igrejas cristãs, evangélicas. Então, eu costumo dizer que essa força superior, ela só muda de nome, mas o bem maior que ela traz, esses sentimentos comuns independem de religião. maravilha. Luciano, Sem religião. sem religião. Time favorito, O maior de Minas, né? O Cruzeiro, estrelado. doutor Cruzeirão, Luciano. Cruzeirão. Então somos três Cabuloso. aqui torcendo pro Cabuloso. Que maravilha. Unanimidade. Um ídolo, doutora Rafaela. Ah, aqui tem um ídolo Não, acessível. pelo amor de Deus. Não, gente, fala Meu coisa ídolo direito. próximo, acessível, Não. mentor, Dr. Luciano Santos Lopes. E eu, particularmente, assim, da área jurídica, né? Hoje é uma pessoa que traz um crescimento pessoal, profissional, tem essa humildade, esse carinho com quem trabalha Sou com ele. chato. Mas Eu não, sou eu não vejo, rabugento. não, Quero- eu sou rabugento, suspeita. não, Então, assim, o não. meu ídolo acessível é o Dr. Luciano Santos Lopes. E lógico, assim, eu tenho algumas. Eu falo que, assim, eu tenho ídolos em vários cenários, mas no jurídico, atualmente, o Dr. Luciano Santos Lopes é meu ídolo acessível. Doutor Meu pai. Luciano. Pai. Meu pai. Maravilha. Um livro, Bom, eu gosto de Ortega y Gasset, eu não conseguiria aqui falar de apenas um livro do Ortega y Gasset. E eu colocaria todos do Ortega y Gasset. autor Ortega y Gasset. É. Doutor Luciano. Eu vou falar 2, então. Sim. Ensaio sobre a cegueira do Saramago. 3. Vidas Secas do Guimarães Rosa e Incidente Antares do Érico Veríssimo. Maravilha. As indicações também seriam essas. Eu indicaria também Clarice Lispector, porque eu adoro poesia, Guimarães Rosa, mas um pouquinho de Simone de Beauvoir, porque eu não posso deixar meu lado feminista. Um hobby. Olha, meu hobby preferido é ficar com a minha filha e meu marido, assistindo filme ou viajando, mas hoje eu me descobri na dança flamenca, então ultimamente só. meu novo hobby é dançar. Ó, que bom. Doutor Luciano? Ouvi rodar um bocado atrás de shows de bom rock and roll e trabalhar pro meu Cruzeirão. Muito bem. O hobby, então, é rock e cruzeiro. O hobby, esse segundo é foda, né? Porque só dá molação. Mas eu faço a gente brincadeira à parte. Filme. Tem vários, mas olha, eu ultimamente eu gosto de Interestelar, dos últimos que lançaram. Gosto de séries como Breaking Bad. Mas a minha grande paixão é o Poderoso Chefão. Esse é o meu também. Acho que ainda não fizeram Eu assisto uma vez por ano. a trilogia, né? A Eu trilogia. sou fã de horas. Star Wars 6 também. horas e pouquinho, mais ou menos. O Poderoso Chefão e Star Wars tá assim, pra mim, porque eu tenho meu lado criança, mas... Que criança, o quê? Star Wars não é coisa de criança. Ah, Star Wars não é porque eu coisa de fui criança. aplicada inicialmente na infância, então... Não. Seu filme preferido? Olha, Poderoso Chefão é uma trilogia que eu adoro. Os clássicos da década de 80 eu adoro ver com meu filho. Todo ano eu vejo pelo menos uma vez por ano, De Volta pro Futuro, a Nossa, trilogia. muito bom. E Star Wars. Na sequência eu vejo todos. E outros tantos, mas um que eu sempre me lembro, que eu aprendi a ver com a minha mãe, espero que não sei se já viram, mas é um que me chama um lado emocional interessante, que é Doutor Zhivago. Nossa, Ainda não assisti. muito Veja, bom. então não vou dar spoiler, não. Muito bom. Eu queria falar pro pessoal que quem não assistiu o Poderoso Chefão, assista. Assista os 3, assista a trilogia inteira. Eu sou tem uma charuteira, série. né? Eu
E tem uma série, não sei se você assistiu, doutora Rafaela, também, que eu assisti, fantástica. Peaky Blinders. Peaky Blinders é muito bom também. Assistiu? Eu assisti. É maravilhoso. Netflix. O ator É é muito muito incrível. Ah, não, os atores, na verdade. boa. Eu sou charuteira graças ao Poderoso Chefão. Eu sou fã inveterada. Marlon Brando. Todos os atores, né? A maior realização pessoal, doutora Rafaela. A maternidade. Maternidade. Foi muito difícil, porque eu queria muito ser mãe e eu tive problemas para gestar. Tive 2 perdas posteriores a ela. Tentei gestar de novo. Então, eu acho que o meu maior desafio, mas a minha maior realização é ver a minha filha e ver nela outros gostos, outras habilidades. Ela é judoca, ela gosta de outras coisas. Então, como A gente percebe o milagre da maternidade. A gente percebe a sua dedicação à maternidade. Doutor Luciano? Minha família, minha esposa e meu filho. A realização pessoal familiar. Ter uma família como essa. Maravilha. Bem, chegamos ao final aqui nossos temas. E eu quero fazer um agradecimento aqui a todos que nos assistiram até agora. Pedir para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com o colega para a gente aumentar a nossa comunidade jurídica aqui. E também dizer que as redes sociais e os contatos dos nossos convidados sempre ficam embaixo nas descrições. Doutora Rafaela, muito obrigado por estar aqui e faça as considerações finais que desejar, indicação de livros, das suas obras, algum evento que vai participar, alguma palestra, fique à vontade. Bom, eu queria agradecer a mais uma oportunidade nos canais Legal Talks, agora no podcast, dizer também que eu estou muito feliz e orgulhosa do seu avanço para trazer conhecimento, para trazer mais interações entre as diversas profissões do sistema de justiça aqui para a nossa região, e te desejo muito sucesso e mais uma vez enaltecer meu ídolo acessível, Dr. Luciano Santos Lopes, que é uma pessoa que me inspira a ser melhor, a tratar melhor os clientes, a ter cada vez mais, né, desenvolver o nosso melhor. O que eu queria dedicar aos meus familiares, aos meus amigos, aqueles que nos seguem aí nas redes sociais, que não busquem competições com outros parceiros. Perfeito. Busquem entender a si próprios. Eu acredito que o autoconhecimento, buscar se entender, buscar ver de onde você veio, de onde, né, quais são os valores que seus familiares, seus ancestrais trouxeram, que eu tenho certeza que nós somos o orgulho de todos os nossos ancestrais. Então, honre o lugar de onde você veio, busque alcançar os seus sonhos, porque com certeza essas realizações pessoais não são só suas, são de muitas gerações. Então, a força que você chegou até aqui vai te levar a lugares inimagináveis. E a leitura é uma dessas ferramentas. Então, o livro tem que ser o seu melhor amigo sempre. Maravilha. Muito obrigado. Doutor Luciano? Te agradecer, Humberto, pelo convite, a Adriana, Imagina. ao Guilherme, Uma honra. Adriano, sempre. que fazem... Estou te acompanhando desde que o Legal Talks começou. Sim. E agora o podcast. Muito me honra ser um apoiador desde a primeira hora. Sempre, estamos juntos. E te desejo toda a sorte, porque o sucesso você já tem. Obrigado pelo convite. Estamos aprendendo a cada dia. E vida longa e sempre evoluindo. Claro. Parabéns a vocês todos. Muito obrigado. É uma honra receber vocês aqui. Mais uma vez, repito isso, porque eu não seria... Não existiria Legal Talk sem a participação dos nossos convidados. As estrelas aqui são vocês que trazem o conhecimento, compartilham gratuitamente com os colegas aí o conhecimento adquirido em suas carreiras jurídicas. E esse debate é importantíssimo para que a gente possa fazer-se entender perante aos colegas e também perante a sociedade, que às vezes não tem oportunidade de ouvir uma discussão clara sobre termos técnicos, sobre defesa, sobre processo, como que isso funciona. Essa é uma oportunidade que as pessoas têm de entender um pouco mais do trabalho dos advogados, dos promotores, dos delegados de polícia.
O Legal Talks não se restringe aos advogados. Obviamente, o nosso interesse é falar sobre a advocacia, mas precisamos dialogar com todo o sistema de justiça. Para isso, precisamos trazer os colegas de outras profissões, de outras áreas. Portanto, cada dia mais a gente vai trazer esse debate aqui para que a gente possa aprimorar essa conversa cada dia mais e avançar aí numa justiça que seja aceitável, que seja contributiva e que seja uma justiça justa, né? Muito obrigado a vocês, muito Nós obrigado, que doutor agradecemos. Luciano. Parabéns aí a todos. E até a próxima. Muito obrigado a vocês. Até logo. Até mais.